Gente, vamos agora falar de dívida. E a gente sabe que o assunto dívida, às vezes a gente encara com certo desconforto na nossa vida. E é importante a gente entender quanto a gente deve. Quer ver um exemplo? De repente você pode se encontrar numa situação mais ou menos assim. Poxa, não sei não, acho que talvez a minha conta esteja negativa. Pode ser que eu entrei no cheque especial. Não vou nem olhar quanto que eu tô devendo, porque vai que eu tenho dívida, melhor não saber. Talvez a carapuça sirva, né? Então é sobre tudo isso que a gente vai discutir agora. Vamos fazer um super diagnóstico das nossas dívidas e sem medo, sem amarras, com coragem, vamos começar. Dá uma olhada aí. Dívida pode ser uma coisa ótima. Quando a gente está passando por alguma dificuldade na vida, ou tem alguma emergência, perdeu o celular, não dá para viver sem celular, precisou comprar um remédio. A dívida sempre vai ajudar a gente a conseguir resolver esses problemas de um jeito mais fácil. O grande problema da dívida é o custo da dívida, é o preço. E a gente tem o hábito de olhar o preço de tudo. Mas quando é dívida, como o preço é taxa de juros e tudo isso parece muito complicado, a gente às vezes até esconde essa informação da gente mesmo. Eu sempre vejo essa coisa de juros, noticiários e jornais, mas afinal, o que é juros? Juros nada mais é do que o preço do dinheiro. Eu explico. Imagina que eu quero comprar um bem, eu quero comprar uma moto. E eu não tenho dinheiro, mas eu quero muito a moto, agora. Eu vou assumir uma dívida para comprar essa moto, para ter essa moto agora, e vou ter que pagar juros. Eu estou pagando um preço por não ter o dinheiro e querer o bem. Agora imagina que eu tenho dinheiro, mas na verdade eu não quero comprar nada. Eu posso adiar o meu consumo, eu posso adiar as minhas compras. Eu vou investir no mercado financeiro e vou ganhar juros. Eu vou ganhar por ter o dinheiro. Por isso que a gente fala que os juros nada mais são do que o preço do dinheiro. Os juros podem ser amigos ou podem ser vilões. Tudo vai depender de algumas características que estão gerando esses juros. Os juros de uma dívida, por exemplo, ele pode ser amigo se eu precisar de determinado bem e se for uma dívida que cabe no meu bolso e principalmente uma dívida consciente. E eu posso querer resolver um problema, antecipar um consumo e para isso ter que pagar juros. Mas os juros também pode ser um belo de um vilão do nosso orçamento. Se ele for tomado de forma inconsciente ou de forma descontrolada, sem se analisar se realmente eles cabem no meu orçamento. Agora, os juros podem ser realmente amigos, podem ser super-heróis, se eles forem os juros que eu ganho de aplicar no mercado financeiro, por exemplo. Dívida. Até como curiosidade, a palavra dívida deriva do latim debita. Bom, o que significa isso? Significa que eu tenho uma dívida em dinheiro. Existem 3 tipos de dívida. Primeiro tipo, dívida bancária. Toda vez que a gente usa o cheque especial, toda vez que a gente usa o cartão de crédito, toda vez que a gente faz um empréstimo pessoal, isso classifica-se como dívida bancária. Segundo tipo de dívida, dívida comercial. Quando a gente faz um crediário numa loja de eletrodomésticos, quando a gente faz um crediário numa loja de material de construção. Então isso significa tipo de dívida comercial. Também temos aquele terceiro tipo de dívida, que é uma dívida entre famílias ou amigos. Por exemplo, faço uma dívida com um amigo. É uma dívida, porém eu vou ter que pagá-la. Quando falta aquele dinheirinho, é sempre a minha mãe que salva. Já nem sei quanto eu devo pra ela. Mas dívida com a mãe é dívida mesmo? Quando a gente faz uma dívida com um amigo, o ideal é que você já estabeleça uma regra, um contrato entre as partes. Apesar dele ser seu amigo, você nem precisa assinar nada, nenhum contrato. Mas é bom você já definir as regras. Como é que você vai pagar essa dívida? Se você vai pagá-la toda numa data única, se você vai parcelá-la, se você vai pagar ao mês, se você vai pagar trimestral. Então, por isso que amigo, negócios à parte. Para entender completamente a sua vida financeira no que diz respeito às dívidas, você precisa responder 4 perguntas. Primeiro, quanto você deve? Depois, o interessante é você identificar a finalidade dessas dívidas. Quais dívidas foram realmente para resolver emergências ou coisas importantes para você e quais foram impulsivas e evitáveis. Em seguida, você vai ter que perceber o custo da dívida. Então, vai atrás da taxa de juros que estão te cobrando para cada dívida. E por último, identificar o quando. Quando que você tem que pagar essa dívida?
quais são as datas das parcelas, dos juros, do principal. Isso vai te dar uma ideia geral ótima para começar a lidar com as suas dívidas. Parcela é um problema. Por quê? Você faz ali a conta de cabeça, quanto cabe no orçamento, acha que dá, só que aí você vai parcelando, parcelando, parcelando e perde o controle da situação. Na real, preciso de ajuda. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer uma compra. Principalmente quando a gente vai fazer uma compra naquelas pegadinhas de parcelamento sem juros. Exemplo, vou comprar um celular no valor de R$1.000. A pessoa me oferece o parcelamento em 10 vezes sem juros, mas quando eu vou negociar esse celular ali com o vendedor no tete-a-tete, ele me dá 10% de desconto. Então a gente tem que tomar cuidado. Essa operação de parcelamento em 10 vezes, ela tem sem juros. Uma dica interessante é tomar cuidado com rede social, muitas vezes com aquele influencer que você acaba olhando bastante. E aí você acaba olhando, ele tá lá viajando para um lugar bacana, indo para uma balada, em algum lugar, algum restaurante, e lá embaixo de repente sai um cupom mágico, falando assim, promoção. É que uma promoção de viagem aqui, outra ali, passagem na promoção, imperdível para mim. E aí vai. Qual que é o problema de tudo isso? O seu eu do querer vai te incentivar, compra, vai, faz isso. Só que tem o eu do dever, falando para você. Caramba, cuidado aí. Será que você tem dinheiro para pagar isso? Será que você não está se comprometendo demais? Será que isso não vai trazer para você um prejuízo financeiro lá na frente? Então equilibrar esse eu do querer com o eu do dever é sempre muito importante.